Fala, Nação Santista, novamente o Rodrigão, diretamente aqui da minha base, claro, santasticamente falando do nosso glorioso Santos Futebol Clube. Primeiramente, uma boa noite para você, meu amigo e minha amiga aí do canal. Boa noite à família Santos. E vem aqui dar um abraço. Sinta-se abraçado, mano, porque a gente tá junto, porra. A gente tá junto. Porque esse canal aqui não tem intenção de cargo no Santos, não quer presente do Santos. Graças a Deus, eu não preciso desse trabalho aqui para me colocar comida dentro da minha casa. Eu venho aqui todas as noites por prazer, porque eu amo o Santos Futebol Clube e eu adoro a companhia de vocês. Porque vocês na minha vida é um equilíbrio. O Santos na minha vida é um equilíbrio. Então assim, vamos se fechar, mas só que eu não sou coach. Eu não quero levantar a sua moral, não quero. Porque quem tem que levantar a nossa moral é o Santos, mano. Mas só que a gente vai cruzar os braços, a gente vai jogar a toalha, a gente não pode fazer isso, mano. A gente não pode. Eu vou dar o meu máximo aqui. O meu máximo. E, cara, me ajuda nessa luta. Me ajuda. Pra gente tentar fazer alguma coisa. Façam esse vídeo chegar em quem precisa chegar. Porque aqui o canal é santastidade pura. Santastidade. E o público aqui do canal é um público que ama esse clube. Que quer o bem do clube. Cara, hoje eu preciso falar isso aqui no canal. Preciso. Os meus amigos de infância que não torcem para o Santos Futebol Clube, que me conhecem, que sabem da minha história de vida, que sabem da minha história de amor pelo Santos. Cara, todo mundo hoje, os caras combinaram entre eles e viraram membro do canal. Falou, mano, a gente tá com você, na sua luta. Não pelo Santos, mano, por mim. E você que tá aí, você não vire membro aqui do canal. Eu só tô dando um exemplo para vocês que as pessoas que são próximas de mim estão junto comigo, mesmo não sendo santista. Então eu quero você aí, santista, junto comigo. Não quero você jogando a toalha, não quero. Não quero você sendo lapidado por pessoas que não querem o bem do clube. Eu sei que eu não sou um grande comunicador. Eu só sou um torcedor, um pai de família aqui, que tem o seu emprego. E por vocês e pelo Santos, vem todas as noites aqui soltar as minhas opiniões. E, cara, eu erro bastante, cara. Mas eu também acerto. Mas eu não fico aqui me vangloriando. Não, cara. Porque a minha opinião é muito parecida com a opinião de vocês. Porque vocês estão sempre comentando, aí recebo milhares de comentários, falou, ó, puta, você falou uma parada que eu queria falar. E o público aqui é o seguinte, mano. O público aqui é um público que quer ver o bem do Santos Futebol Clube. A gente quer isso, a gente quer. Sem interesse, sem presentinho, sem nada. A gente só quer resultado esportivo, mano. A gente só quer isso. Então, cara, eu peço a sua ajuda aí. Peço a sua ajuda pra gente tentar mudar essa situação. Peço a sua ajuda. E como que você vai ajudar? Não desistindo do Santos Futebol Clube. Não desiste não, cara. Porque tá todo mundo querendo que a gente desista. Mas a gente não vai desistir. Porque enquanto tiver chances matemáticas, a gente precisa lutar. Enquanto tem um soldado em pé, a gente ainda não perdeu a guerra, mano. Independente, né, das atrocidades que esse presidente fez o Santos passar, independente se chegou 15, 20, 30 técnico, independente se a gente tem um time limitado, essa é a hora da gente se unir. Pelo Santos, mano. Não é por ninguém. Pelo Santos. Só isso. E, cara, eu vou falar uma parada pra vocês e palavra de homem não faz curva. Eu não vou fazer conteúdo do Santos Futebol Clube com o time na Série B. Eu falei isso aqui no canal e eu não vou, mano. E eu não vou
descumprir com as minhas palavras, não vou. Não é justo, cara, não é justo comigo, não é justo com você, porque, eu perco vários momentos da minha vida para fazer isso aqui. Minha filha me cobra bastante, a minha esposa me cobra bastante, a minha mãe, meu pai, meus irmãos, às vezes, mano, eu falto em compromisso para estar aqui, para falar com vocês, mano. Porque o Santos é o meu equilíbrio. Pegou a visão aí? E agora vamos falar um pouco das notícias do Santos. O Aguirre caiu, mas para falar do Aguirre, a gente tem que falar do Odair Hellmann. O Odair, mano, ele tinha conseguido um equilíbrio defensivo no Santos Futebol Clube, porém ofensivo pecou, caiu. E a gente, mano, tentando lapidar. Coloca esse time num 4-4-2 para ver o que dá. Vamos tirar esses pontas inúteis. Não deu certo. Caiu. Mas o que a gente tira de positivo era que o Santos vinha melhorando defensivamente. Aí me chega o Turra, com aquele jeitão, linha dura. E, cara, não volto atrás nas minhas opiniões. Não volto. O que ele fez, chegou, afastou vários jogadores. Acho que foi necessário. Foi necessário sim, porque o Santos estava uma bagunça. Porém, é um cara que chegou, pegou o trabalho do Odair, não mudou nada. E ainda piorou, porque pegou o nosso único jogador que tem potencial no meio de campo de dar um passe, que é o nosso meio Lucas Lima, colocou na ponta direita. Inventou, caiu. E aí me chegou o Aguirre. Quando ele estava lá no Olímpia, esse homem jogava no 4-4-2. Time do Olímpia muito equilibrado. Chegou no Santos Futebol Clube, ele mudou totalmente as suas ideias. Eu achei que o Aguirre daria certo no Santos, porque é um cara que ele tem bagagem, tem vivência no futebol, e ele estava jogando num 4-4-2. Quando chegou no Santos mudou tudo. No primeiro jogo do cara, no primeiro jogo ele já colocou o João Lucas como ponta direita. O time num 4-3-3 ridículo. Sem intensidade nenhuma, sem compactação, a gente já tomou a naba. Pegou o nosso meio-campista, que é volante, um cara que de repente pode ser o elemento surpresa pra gente, um cara que de repente pode ajudar na marcação, pode ajudar na compactação. Pegou o cara, começou a colocar o cara aí de ponta, de meia, cara. Inventou, caiu. Não aplicou o 4-4-2 que a gente sempre pede. E aí tentou aí, né, um 3 zagueiro ali meio maquiado, né? Meio maquiado com jogadores improvisados. E aí, meu irmão, cara, na situação que a gente tá, quanto menos inventar, melhor. A gente precisa buscar um equilíbrio. O Santos, depois que o Odair saiu, tomou 30 gols. São 30 gols, cara. Por quê? Porque a gente está tentando ser ofensivo sem peças. Ah, Rodrigão, mas a gente vai contra a nossa história. A gente não tem peças, a gente não tem. A gente precisa encontrar um equilíbrio. A gente não precisa ser um time reativo. Mas a gente precisa encontrar um equilíbrio nesse time. Para equilibrar o 4-4-2 sem inventar feijão com arroz. É isso que a gente tem que fazer. Mas só que até o momento eu não vi, cara, ninguém tentar o feijão com arroz. Eu não vi ninguém colocar os jogadores nas suas posições, cara. Eu não vi. Dá pra gente improvisar? Dá, mas quando a gente tem minimamente um time equilibrado, quando a gente tem uma estrutura dorsal ali no time, aí a gente consegue fazer uma improvisação ou outra. Mas do jeito que tá, não dá pra gente improvisar. Não sei se vocês concordam comigo. O Diego Aguirre caiu e o Santos foi atrás do Mano Menezes. Ainda bem que não fechou, sabe por quê? Porque seria mais um equívoco dessa diretoria, mais um equívoco do Galo. Porque, pelo que eu estava lendo aqui, era a opção número 1 do Santos Futebol Clube. Inclusive, peguei a informação que o Santos estava pagando 50% a mais do que na primeira proposta. Mas foi lá, tomou mais um não na cara para aprender. E graças a Deus, parece que Pelé, que Cosmo,
está conspirando para a coisa melhorar. Porque se chega, não ia dar certo. Porque é o mesmo estilo. É a mesma coisa. Ia trocar 6 por meia dúzia novamente. Será que a solução é uma solução caseira? Porque o Marcelo Fernandes vai comandar o nosso time contra o Bahia e ele tem uma oportunidade. Se a gente olhar para a escalação, se a gente começar a acompanhar os treinos e o start do trabalho do Marcelo foi isso daqui, tô até tirando a mão aqui para caber. Se for isso daqui, a gente tem uma chance de escapar. Pode me cobrar. Porque isso daqui não foi tentado e isso daqui pode dar certo. E a gente está falando há muito tempo, não é só eu. Tem outras pessoas também que conhecem muito de futebol, que vem falando desse esquema aqui que pode dar certo, analisando as características de cada um. Se o trabalho for isso daqui, a gente tem uma chance. E claro, sem invenções. Time numa situação dessa, a gente tem que inventar o mínimo possível. E como a gente conhece aqui o nosso time, vou soltar para vocês aqui rapidinho as características de cada um, olhando para essa escalação. O João Paulo é o seguinte, tem muita dificuldade para sair do gol, tem muita dificuldade com a bola no pé. Porém, debaixo do gol, é um dos melhores goleiros do Brasil, ponto. A gente tem um problema muito sério na nossa lateral direita, a gente tem 3 e não tem nenhum. Então, na minha opinião, e eu não ligo para o que as pessoas na mídia estão falando sobre o Lucas Braga, eu colocaria o Lucas Braga para jogar de lateral direito, porque eu estava dentro da Vila Belmiro e eu vi ele atuando de ala, e ele vai muito bem. Ele vai muito bem de ala. Muito bem, obrigado. Então é um jogador que de repente seria interessante na lateral direita, já que a gente tem essa dificuldade. Agora vamos falar da zaga, a gente tem um problema seríssimo. Porque o Alex machucou e agora a gente está sentindo falta do Alex. Estamos sentindo falta. E o Basso, quando ele chegou, pela direita, foi muito bem. É um cara que constrói o jogo, está com muita vontade, porém está se perdendo. Está se perdendo na pressão. Chegou querendo abraçar o mundo, chamando a responsabilidade. Não pode ser assim porque o Santos é um time grande, não é um time pequeno. Mas só que você colocar ele na direita, ali na dele. E claro que ele vai falar que sabe jogar do lado esquerdo. Porque eu já joguei bola. Eu já joguei bola e eu sei como é que é. O jogador, ele quer jogar. Mas só que ele vai bem pela direita. Pela esquerda a gente tem um problema sério. Queria muito que o Jair estivesse com condições para de repente jogar daquele lado esquerdo ali. Porque o Jair, de repente, poderia ser uma peça-chave ali para a gente acertar um pouco essa defesa. Que, sinceramente, uma defesa que depois que o Odair saiu, tomou quase 30 gols. Falando da nossa lateral é o seguinte, chega, basta do Dodô, basta, chega. Esse papinho de experiência, que ele é inteligente, que ele é isso, que ele é aquilo. Isso aí pra mim não cola. Coloca o Keivson, tem explosão, é um moleque novo, é um cara que ele pode ir mal, mas ele vai entregar uma intensidade diferente ali do lado esquerdo. Falando dos nossos volantes, inclusive, na minha opinião, saca o Rodrigo Fernandes, rescinde porque ele foi lá e curtiu um post onde a pessoa estava fazendo a brincadeira com o Santos aí na Série B, ele foi lá e curtiu. Então, assim, já curtiu, a gente já se ligou e, cara, quero ele fora do Santos Futebol Clube, porque não respeita a torcida, não respeita a instituição. Eu iria com o Rincon ali no meio, cabeça de área, losango, Rinconzão, cabeça de área. Ah, tá meio sem ritmo? Paciência, Rincon. Jogando do lado esquerdo ali, também fazendo uma função de volante, mas só que quando a gente joga num losango, a função do volante ali pelo lado esquerdo é fechar um pouco a marcação e também chegar no ataque. A mesma coisa do lado direito. E do lado direito a gente pode, cara, é possível a gente recuperar o Dodi, porque o Nonato não tem condições físicas ainda para exercer. De repente é um bom jogador tecnicamente, mas só que quando a gente olha para ele dentro de campo, ele dando 3 piques e colocando a língua para fora, alguma coisa tá errado. Inclusive o Santos contratou um monte de jogador, tá todo mundo fora de forma.
Tava todo mundo parado. E aí tava todo mundo aplaudindo as contratações. E eu falando aqui, ó, esse aqui é nota 4, esse aqui é nota 3, esse aqui é nota 5. Então a gente pode recuperar o Doge pela direita, a gente pode colocar o Jean Lucas na dele pela esquerda e a gente centraliza o Lucas Lima. E o Lucas Lima é o seguinte, dá um Google aí, ele é o jogador nesse elenco, nesse time e nesse ano que mais criou chances de gol. Ele é o jogador que tem mais assistências no elenco. São 9 assistências do Lucas Lima. E ele foi muito improvisado de ponta. Assim como o Jean Lucas estava sendo improvisado na meia, improvisado aí na ponta. E a gente esquece. Coloca o Lucas Lima lá. Eu estou passando por cima do meu orgulho. Vocês sabem. Eu nunca pedi o Lucas Lima. Mas só que a gente tem que vir aqui e falar a realidade. Ser justo. A gente precisa ser justo. Ele tem esse problema de intensidade? Tem. Mas só que ele com a bola no pé... meu irmão. Quem jogou bola mesmo de verdade, sabe o que eu tô falando. É um cara que sabe jogar. Não tem muita intensidade, mas sabe jogar. E se você dá um Google aí, os números vão te mostrar que ele nesse meio de campo, nada de braçada. Então tem que colocar ele flutuando nesse meio de campo. Cai para a esquerda, cai para a direita, volta, pega do volante. Ele solto, fazendo o que ele sabe fazer. E claro, cara, se a gente coloca ele para fazer uma função de ponta, isso não vai funcionar. Porque ele também não é um bom marcador para acompanhar a lateral. É por isso que esse esquema não dá certo, mas ele flutuando no meio. Ele pegando essa bola, ele olhando para frente, para o ataque, pegando essa bola de frente, diferente. E pode me cobrar. Porque eu queria no Santos Futebol Clube, cara, eu queria... Cara, sinceramente aqui, eu queria o Giovani de volta. Mas só que não é possível. A gente tem o Lucas Lima e a janela tá fechada. Então, mano, coloca o Lucas Lima para jogar. No ataque é o seguinte. Tem um monte de centroavante, mas eu ainda insisto com o Marcos Leonardo. E jogando do lado do Marcos Leonardo, mas não aberto pela ponta, o Soteldo, mais por dentro. O Marcos Leonardo, ele é um jogador que ele oscila, porém, ele é um jogador que é muito decisivo. Tem jogo que vai mal, mas tem jogo que vai muito bem. O Furt, na minha opinião, ele foi trazido para o Santos Futebol Clube por causa de um esquema que vem prejudicando a gente há muito tempo, que é esse 4-3-3. É aquela jogada do ponta ir na linha de fundo, cruzar, ou lateral ir na linha de fundo, cruzar, e o Furt está lá dentro para colocar a bola para dentro. O Furt hoje, ele tem que ser uma opção para o segundo tempo, no lugar do Marcos Leonardo, assim como o Morelos, porque o Morelos está fora de forma. Então coloca esses caras fisicamente para treinar, já que fez a besteira de contratar esse monte de jogador parado, esse monte de jogador fora de forma. E aí o Morelos, que é um ótimo centroavante, ele vai brigar sim com o Marcos Leonardo, mas só que ele tem que se condicionar. Então, nesse momento, contra o Bahia, falando do Bahia, por exemplo, eu iria com o Marcos Leonardo e Soteldo. Lucas Lima flutuando. É isso que a gente tem que fazer para a gente sair dessa situação. E eu não vou descansar enquanto eu não ver esse time em campo. Agora, se a gente olhar para a próxima escalação, e a gente vê um monte de improvisação, vê o Nonato sem ritmo, escalado no meio de campo, vê Caiçara na lateral direita, vê o Jean Lucas improvisado, vê o Lucas Lima fora do time, vê o Marcos Leonardo sacado, aí, meu irmão, aí esquece.